Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Reumatise, um podcast direcionado para médicos que desejam se atualizar em reumatologia. Eu sou Júlia Medeiros e hoje nós temos a alegria imensa de receber o Dr. Flávio Signorelli, que é médico assistente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador do ambulatório de SAF da UERJ, membro da comissão da SBR na APS Section. Então, um baita currículo aí, uma baita participação para incrementar o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Reumatise, por ter me convidado. Eu fico muito feliz de poder falar sobre SAF, né, que é a parte que eu mais gosto, né, de acompanhar, de estudar e poder trazer um pouquinho, a gente conversar um pouco das dúvidas do dia a dia, que parece uma doença simples, né, que não tem todas aqueles biológicos, aquele armamentário assim, né, de tratamento, mas que o feijão com arroz, às vezes, ele fica difícil de fazer. Então, a gente tirar alguns mitos, né? Vamos conversar sobre isso. Isso aí, Flávio. Então é uma alegria ter você com a gente. Muito obrigada. Se vocês soubessem o esforço que ele fez para poder participar desse episódio, tem que valorizar, tá, pessoal? Deixar bem claro que esse episódio está sendo gravado 8 horas da noite de uma sexta-feira. Então é o sextou do Reumatise, é assim, né? Isso. E assim, eu acho que um ponto muito legal que você já abordou, né, Flávio, é que essa questão que a SAF ainda é um pouquinho... Será que subvalorizada é um termo? Eu queria ter a sua opinião sobre isso, mas a gente vê que na prática ainda muitas vezes não é pensada, não Sim. recebe a devida atenção terapêutica e todo mundo acha que é muito fácil, porque é só Uhum. anticoagular. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sua percepção disso. Eu acho que a SAF, ela é ou diagnosticada de mais ou diagnosticada de menos, né? Então, ou as pessoas não pensam ou qualquer trombose elas pensam. E, infelizmente, a gente tem feito exames de uma maneira não adequada, né? E a gente então tem muitos falsos positivos, a gente tem um dos problemas, né, de você fazer um anticoagulante lúpico, que é o mais complicado de todos, é fazer emergência de anticoagulação, que o ideal é não fazer. E quando a gente faz com os DOACs, por exemplo, dá muito falso positivo, muito, e as pessoas então, eu já vi vários pacientes assim que têm o diagnóstico de SAF, fizeram uma trombose provocada, né, esperada, e aí começaram DOAC, dosaram, deu um anticoagulante positivo, aquele fraquinho, assim, bem próximo da normalidade, foi taxado de SAF e aquela pessoa está com o diagnóstico. E aí a gente, para desfazer isso, para tentar ver se realmente, é complicado, né? E, assim, eu adoraria usar DOA aqui para a SAF, mas infelizmente, isso é uma coisa que a gente pode conversar também, poucos casos a gente vai conseguir usar, né? Então, é esse problema de as pessoas acharem demais e pedirem exame no momento errado, né? Ou num contexto clínico que não precisa. E, ao contrário, as pessoas às vezes não valorizarem que pode ser, aquilo tem que pensar que tem uma trombofilia de base, seja SAF ou outra. E aí anticoagula só por 3 a 6 meses. E depois esse paciente volta para a gente com AVC, né, com uma nova trombose, isso é bastante complicado. Ou uma mulher que tentou engravidar várias vezes e não conseguiu, já está cheio de trauma, né, psicológico por conta disso, por essa decepção dela de não conseguir gestar adequadamente. Então isso é um problema muito sério que a gente tem. Pois é, Flávia, acho que é uma consideração completamente pertinente e até entrando um pouquinho nesse escopo das manifestações clínicas, o que que você indicaria para quem está em casa que a gente tem que ter muita atenção, por exemplo, em termos de manifestação não critério, que a gente Uhum. sabe que a gente vai conversar um pouquinho sobre atualizações que nós tivemos recentes, Sim. mas pensando naquela pessoa que possivelmente, muitas vezes não tem acesso talvez a todo o painel de autoanticorpos, Sim. e o que que você pontuaria? O que que a gente mais tem que ter atenção nesse sentido para não deixar passar e que passe pela nossa mente essa possibilidade? Assim, as principais, né, primeiro é ver se o paciente tem lúpus junto ou não, né, isso é importantíssimo, mas tem alguns pacientes que eles ficam no meio do caminho, né, principalmente os pacientes hematológicos, a gente fica na dúvida se aquilo dali é um lupus-like, aquilo dali é uma SAF primária, às vezes é tão difícil. Quando o FAM vem negativo, tem paciente lá no ambulatório que tem uma anemia hemolítica autoimune com FAM negativo e tem SAF. E aí, toda vez que vem uma turma nova de residente, eles acham que é lupus. Eu falo, não é, gente, olha o FAM negativo repetido, confirmado várias vezes que é negativo. Isso é difícil de ter, geralmente é plaquetopenia, mas tem. Então, olhar um hemograma, ver se tem plaquetopenia associada, né, ver se pode ter um lupus-like ali, que às vezes tem umas manifestações assim, de um lúpus incompleto, que você está na dúvida se é lúpus, mas tem a parte já da SAF caracterizada com trombose obstétrica. Toda primeira consulta precisa examinar o paciente sem roupa.
Isso é importantíssimo, porque a gente tem que procurar livedo. Né? A gente encontra o livedo da SAF, é um livedo bem diferente. Ele é um livedo que ele até melhora com o aquecimento, mas ele não desaparece. Né? O livedo racemoso, que o livedo fisiológico, aquele livedo mais fininho, com os círculos todos bonitinhos, ele saiu da classificação. Né? O que interessa para a gente é aquele livedo todo quebrado, né? Com aqueles círculos quebrados, né? Grosseiro. Esse daí, quando a gente encontra, tem uma doença. Pode não ser SAF, pode ser PAN, pode ser outra coisa, mas tem uma doença ali. E 25% dos pacientes, ou seja, 1 a cada 4 pacientes com SAF tem o livedo. Principalmente os pacientes com SAF arterial, né? A gente vê o famoso SNEDO, né? O AVC com livedo. Então, precisa tirar a roupa do paciente na primeira consulta, que você tem que catar nas coxas, nas nádegas, né? Aqui atrás do braço. Você precisa procurar o livedo. E isso te ajuda a pensar. Né? Então, você tem um paciente, teve um AVC, você não sabe por quê. Às vezes até tem um fator de risco cardiovascular, mas você encontra um livedo muito feio, você fala, opa, peraí, tem uma doença aqui. Será que isso não é SAF? Né? Então, o livedo é importante. A nefropatia, que é muito difícil, porque ela confunde muito com nefrite lúpica, muito, né? Mas tem paciente que não tem lúpus e vai ter essas manifestações. Então, se achar um paciente assim com uma trombofilia, que tem uma creatinina tocada, ou uma proteinúria inexplicada, a gente tem que pensar que isso daí possa ser uma nefropatia. Uma trombose de sítio atípico ali mais diferente, uma coisa desse tipo, né? Sim. E dos não critérios importantes, faltou a valvopatia, que é assintomática na maioria das vezes, a gente não vai ter sopro, não vai ter nada, né? E precisa, porque a principal lesão é o espessamento da válvula, então, para a gente fazer esse diagnóstico, precisa de um eco. Né? Então, ter um paciente com... Até para você ver se não tem um foco cardioembólico, né, que é um diagnóstico diferencial, fazer o eco, né? E tem que descrever no exame o que você quer. Né? Você tem que ser específico o que você está procurando. Exatamente. Acho que esse é um ponto muito importante, né, Flávia? Às vezes a gente acha que o profissional que ele vai executar o que a gente está pedindo, ele tem o mesmo grau de conhecimento sobre o tópico que a gente. E não. Então, se a gente não for muito específico... O que a gente quer ver. É tipo, o que eu tô procurando? Pede lá, especifica bonitinho, pra gente conseguir realmente ter esse sucesso, né? É interessante que, às vezes, o paciente ele vem com um laudo sugerindo uma cardite reumática. Né? Só que no nosso meio é muito complicado a gente achar que é SAF, porque é muito mais comum de ser uma cardite reumática realmente. A prevalência nos atrapalha demais, muito, né? Muito. Mas, assim, quando a gente junta, às vezes, o quebra-cabeça, né? Eu lembro que teve um interno que passou comigo e que eu martelando na cabeça dele essas coisas. E aí, quando ele passou na cardio, ele viu uma paciente com uma cardite reumática e que ele olhou, ela estava cheia de livedo. E tinha tido trombose. Aí ele falou, olha, eu acho que isso é SAF, deixa eu falar com o meu professor aqui. E era mesmo, entendeu? Então, a gente tem essa percepção que tem alguns dados, né? A gente pede um eco, vê se a gente acha alguma coisa, olha a pele, vê se tem um livedo, uma creatina tocada, uma proteinúria inexplicada num paciente que não tem porquê, né? É hipertenso, você controla a hipertensão, continua com a proteinúria, o que está acontecendo? Tem alguma coisa a mais ali naquela trombose que não parece ser só uma trombose sem uma explicação. Mas seria mais o conjunto da obra, então, né? Por exemplo, a gente não teria um achado específico na descrição desse eco que iria nos levar mais a sugerir essa alteração? Assim, a endocardite, né, seria talvez a que mais ajudasse a gente, né? Mas o que acontece é que geralmente os pacientes com endocardite, eles tomam antibiótico, eles ficam internados, fazem um monte de hemocultura, todas negativas, e até que alguém pensa, né? A não ser que eles desenvolvam alguma outra coisa. Né? Até pensar, pois é. Porque é isso, então a gente tem que ser mais atento para o conjunto de todos os sinais e sintomas do que propriamente somente uma descrição de laudo, né? Mas acho que o lembrete aí é fortuito, né, pessoal? Então a gente pensar um pouquinho fora da caixa, tentar avaliar, mesmo pensando nessa prevalência, ter um pouco mais de atenção ao global, né? E pensando, por exemplo, na parte hematológica, a magnitude da plaquetopenia seria algo que a gente também levaria a um grau de suspeição diferente? Sim, a plaquetopenia da SAF, ela não costuma ser tão baixa. Né? Isso é interessante porque quando é lúpus, a gente vê. Né? A gente vê lúpus com 2.000 plaquetas, 3.000 plaquetas. Né? Quando é SAF, a gente não costuma ver isso. Né? A plaquetopenia da SAF é aquela plaqueta... Tanto que a definição atual é de 20.000 a 120.000. Mas a gente não costuma nem ver em 20.000. A gente vê mais alto.
né? A gente vê ali pelos 50, 70, 100, rodando ali, aí vai 110, 120, é baixo. Então, assim, a gente não costuma ter uma plaquetopenia tão baixa. Mas, no final, a gente trata essa plaquetopenia da mesma maneira que a gente trata uma PTI. É a mesma coisa, corticóide, imunoglobulina, imunossupressão, rituximab, é a mesma coisa, né? Porque o mecanismo é autoimune, né? E tanto que, se você encontrar uma plaquetopenia muito baixa na SAF, você tem que pensar que o mecanismo não é autoimune, né? Você tem que pensar que você está tendo consumo, né? E isso é muito importante, porque uma queda rápida, você tem que ver, tem alguma causa secundária para isso? Eu estou usando alguma droga, uma heparina, alguma coisa que foi responsável por isso? Tem lúpus, aí é outra coisa. Se não, a gente tem que pensar que isso possa ser o início de uma SAF catastrófica. Então, a plaquetopenia é interessante, assim, é porque a SAF catastrófica é muito rara, né? A gente quase não Exato. vê, eu vi Eu poucos vi um na casos. residência, cara. Eu vi um na residência que, muito infelizmente, a raro. gente pensou já no limite muito do raro, limite. muito raro, porque quando você vê o quadro florido, o paciente já está avançado e muito grave. E é um diagnóstico inicial das microespasticas trombóticas, mas a SAF catastrófica ela é meio estranha, porque ela, por exemplo, ela não dá plaquetopenia universalmente, é em torno de 60%. Então, assim, mas quando você vê a plaquetopenia, é aquela coisa que despenca. E ela é precoce a manifestação da tempestade trombótica. Então, se você pega um paciente com SAF que começa a cair plaqueta, e você tem que pensar assim, peraí, qual é o diagnóstico diferencial disso? Mas você tem que pensar que ela possa estar no início de uma SAF catastrófica, isso alertar você, olha, não, esse paciente pode ser muito grave, vamos internar e ver o que acontece com ele. Que talvez eu já tenha que... Aí já vai começar a pulsar e tudo, e que faz parte do tratamento mesmo. A magnitude, né, da plaquetopenia é importante a gente pensar. Se está num nível intermediário, isso fala mais a favor da plaquetopenia imune da SAF mesmo. Se está num nível mais baixo, a gente tem que pensar em outras causas secundárias ou, então, um consumo, como na SAF catastrófica. E até pensando dentro dessas manifestações não critério, Flávio, teria alguma em específico que, por exemplo, a gente consideraria mudança no nosso esquema de imunossupressão, no nosso manejo terapêutico pela presença de ou gravidade de? Sim. Quando você tem essas apresentações lupus-like, tipo a plaquetopenia, né, o paciente acaba ganhando hidroxicloroquina, né? Porque a gente fica na dúvida se isso é um lúpus incompleto ou se é realmente uma SAF primária. Quando for negativo, fica mais fácil a gente dizer que isso é uma SAF primária mesmo. Mas, assim, eu gosto muito da hidroxicloroquina, né? E eu tô falando, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu acho que os estudos que estão fazendo, os multicêntricos que vão ter, né, sobre a hidroxicloroquina, que tem 2 grandes assim, em andamento, eu acho que a conclusão deles vai ser que tem que fazer hidroxicloroquina para todo mundo. Eu acho que vai ser... Eu acho, mas eu não quero dizer para todo mundo fazer, não, pelo amor de Deus, tá? Mas a impressão que eu tenho é que a hidroxicloroquina vai ser importante no tratamento da SAF. Porque o tratamento da SAF hoje em dia, ele é meio bobo, né? Porque a Meio gente pobre ainda, é pobre né? demais, porque é aquela coisa assim, você tem uma cefaleia da dipirona. A gente esperou fazer uma trombose e vamos anticoagular para não fazer uma nova trombose. Mas o que causou essa trombose? Não foi só ela não é só uma trombofilia, é uma trombofilia autoimune. Que isso começou com uma tromboinflamação, né? Então, assim, não é uma vasculite, mas é uma inflamação, né? Você tem uma liberação de citocina, fator tecidual, muita coisa. Então, a gente tem que atuar antes disso, a gente tem que na etapa inicial disso, e não no final, que é o que a gente faz. E a hidroxicloroquina, ela atua em vários pedaços dessa etapa inicial. Então, eu acho que isso, inclusive, diminuindo o anticorpo, né? Então, eu acho que isso vai ser um ganho. Quando a gente tem pacientes trombóticos refratários, a gente associa hidroxicloroquina, né? Então, por exemplo, plaquetopenia, a gente faz hidroxicloroquina, a gente trata como se fosse uma PTI / lúpus, né? A gente faz hidroxicloroquina. As outras manifestações, não, né? Livedo não tem que tratar. Infelizmente, não tem que tratar. Porém, assim, a gente está começando a ver algumas coisas em relação ao livedo. Parece que é uma vasculopatia. Isso é isso que eu ia te perguntar, porque realmente quando a gente começa a estudar um pouquinho dessa tônica, parece que o entendimento sobre a fisiopatologia do surgimento do sintoma está mudando um pouco. Tá mudando. Isso não potencialmente é só vai abrir potencial Exatamente. terapêutico, né? Eu li, assim, recentemente um artigo muito legal que ele falava o seguinte, que ele falava que ele achava que o alvo teria que ser os anticorpos. Não sei se é uma verdade, mas faz todo sentido. O que ele falou, é um anticorpo que produz, é um anticorpo que vai lá depois ligar nas células-alvo e que vai desencadear toda a cascata inflamatória que vai gerar, então, a trombose. Então, vamos acabar com os anticorpos.
E se você for olhar no Clinical Trials, está tudo ali, assim, anti-CD38, belimumab. Então, tá tudo, é um monte de imunobiológico, tudo voltado para quê? Para acabar com o anticorpo. Então, assim, eu acho muito legal essa nova visão, que eu não sei se vai, porque às vezes o que parece que é, né, não é. E aí eu vou te fazer, então, aproveitando que você puxou esse gancho, a pergunta que eu fiz lá no Eular, e eu quase fui massacrada. Qual Se a foi? nossa amiga Kathleen estiver assistindo, ela estava na sessão. Aham. Porque, assim, existem alguns relatos de caso na literatura do uso de inibidores de JAK como um potencial alvo terapêutico, pensando em a gente interromper essa Sim. sinalização celular mais precocemente, e aí impedindo essa diferenciação inicial, a gente já pudesse ter algum ganho terapêutico. Obviamente que há uma preocupação, mas o interessante dessa pouca casuística que eu observei é que, a princípio, isso não era uma coisa tão significativa. Óbvio que tudo inicial, tudo experimental, mas se você pensaria apenas do ponto de vista fisiopatológico, você veria isso como uma possibilidade? Eu acho complicado. O Oral Surveillance, né, ter mostrado, né, que um dos problemas foi trombose. É muito complicado a gente começar com uma droga que já tem, tudo bem que foi com tofa, né, mas a gente já pensar que a gente vai oferecer uma droga que tenha esse risco, né? Então, eu vi recentemente, assim, uma coisa assim, uma série de casos dizendo no lúpus de você fazer inibidor de JAK e ter cuidado com os anticorpos antifosfolípides. Então, assim, teoricamente, tudo faz sentido, né? Mas eu não sei se é tanto por aí. Eu acho que o problema da fisiopatologia tem vários pontos de fisiopatologia da SAF, tá? Mas vamos botar no principal, que é o que a gente mais sabe, que é mais uma coisa moral mesmo, né? Então, eu acho que é mesmo você atuar no linfócito, plasmócito, produção de anticorpo, ligação de anticorpo à célula-alvo. Eu acho que é ali Que é o que que a está o gente vai caminhar problema. mais Eu para acho esse que, lado. eu acho que é por ali, tá? Mas é claro que, né, você tem outras coisas, tem vasculopatia, você tem complemento, aí entra a imunidade inata, você tem complemento, você tem atuação direta em fator de coagulação. Então, assim, tem outras coisas que a gente não sabe o que predomina, assim como todos os outros, né? A R e tudo, né? Assim, você faz um remédio, aí funciona, faz outro, não funciona. Por quê? Porque a via que predomina naquele paciente é outra, né? Exatamente. E é muito difícil, por isso que a medicina personalizada é tão importante, né? Pra gente saber o que a gente vai fazer para aquele paciente, o que é melhor, né? Que é o futuro que a gente sonha que a gente possa tratar com base em Poxa. cluster fenotípico e Isso. perfil sorológico individualizado, do Sim. que a gente simplesmente está tratando Sim. nome, nomenclatura, classificação, né? Sim. E falando no que a gente ainda está um pouco longe, Flávio, qual a sua opinião sobre a questão dos novos autoanticorpos? O que você acha que a gente possivelmente terá mudanças para a SAF ou não tão brevemente assim? Como que Aham. você enxerga a questão dos autoanticorpos atuais que a gente tem e as perspectivas? Os anticorpos atuais, a gente tem, principalmente o anticoagulante lúpico, ele é um grande problema, né? Ele é um anticorpo muito fake, né? Porque primeiro que ele não é um anticorpo, é um teste Exatamente. funcional, né? Que detecta alguma coisa, que provavelmente são vários anticorpos, um ou mais, a gente não sabe. A segunda coisa é que ele não é lúpico, né? E que ele não é anticoagulante, ele é Exatamente. trombótico. Então ele tá todo errado, ele é errado 3 vezes. Nasceu errado. Ele nasceu errado. Mas ele é super trombogênico. E aí a gente tem vários problemas, né, pré-analíticos e analíticos em relação a ele, principalmente de fazer em um uso de anticoagulante. Não é que você não possa fazer. Com DOAC não pode fazer. Não dose anticoagulante lúpico com DOAC, Por favor. Tá? Com heparina é possível porque os kits têm heparinase, mas, assim, sempre o ideal é fazer sem. Né? Mas a gente acredita que o que tem ali de heparinase naquele kit seja suficiente para inibir a heparina que você está fazendo se ela não tiver supraterapêutica. E se o paciente já estiver em uso do DOA, que o pessoal quiser aí interromper para poder dosar, qual seria uma periodicidade aí? Você tem que tirar 48 horas antes, a não ser que tenha insuficiência renal. Aí talvez a gente tenha que pensar até porque não deveria estar com DOA aqui. Mas assim, são 48 horas antes. O que eu faço? Né? Quando chega um paciente com DOA, que eu não sei, pode ser SAF, às vezes a Anjo veio falar com a gente, eu peço para o paciente, então, parar o DOA aqui na sexta-feira, fazer a ponte com o Clexane, se é um paciente assim, de alto risco, que a gente não tem. Se é aquele paciente que previu fazer só 3 meses ou 6 meses e parar, a gente faz então quando parar. Se não, né, no fim de semana faz a ponte, na segunda-feira suspende, né, e vai, colhe o exame e volta o DOA, que até sair o resultado. Né? E aí, se os exames vierem negativos, a gente para. Se o exame vier positivo, a gente vai ter que fazer de novo.
né? Porque isso tem implicâncias de mudança de tratamento, né? Exatamente. Perfil de alto risco, né? Então, isso é Sim. importante. Acho que o pessoal entender, assim, só para a gente poder revisar um pouquinho em questão desses perfis de alto risco na SAF. O que a gente sempre tem que lembrar? Então, alto risco é o número de anticorpos, isso é importantíssimo. A gente tem que pensar. Assim, algumas perguntas. Tem lúpus? Esse paciente, geralmente, ele é mais grave, né? Porque tem o lúpus e a SAF. Né? Não tem lúpus, mas ele tem quantos anticorpos? Tem um anticorpo é uma coisa, tem 12 anticorpos, tem 3 anticorpos é outra. Então, o triplo positivo é o pior paciente, é o mais trombogênico de todos, é o que a gente tem que ficar de olho, né? Que esse daí retrombosa mesmo. Então, tem que ter muito Retrobosa medo. com vontade. Com vontade. Então, o triplo positivo é o pior. E dentro dos pacientes que não são triplos, né, a gente tem que ver o mais trombogênico de todos, é o anticoagulante lúpico. Então, você ter só a positividade do anticoagulante lúpico, isso é uma coisa que não é igual você ter só uma positividade do anticardiolipina. Né? O anticoagulante lúpico, ele é mais trombogênico. Ter as manifestações não critério, isso é um fator de mau prognóstico, né? Principalmente a plaquetopenia. Paradoxalmente, os pacientes que fazem trombocitopenia na SAF, eles são mais trombogênicos, né? E aí as pessoas ficam achando que está protegido porque a plaqueta é mais baixa, e não é. Esse paciente é pior, ele é mais trombogênico. Então, se tem que anticoagular, anticoagula. É claro que com acima de 50 mil plaquetas, tá, gente? Acima de 50 mil plaquetas, vocês podem anticoagular o paciente se ele tiver indicação de ser anticoagulado, né? E os fatores de risco cardiovascular. Então, o paciente que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, a gente precisa tratar isso. Não dá para a gente deixar. Então, é um combo, tá? De você ver qual o perfil de anticorpo o paciente tem, ver se o paciente tem uma doença autoimune associada, principalmente lúpus, né? Perfil de anticorpo, se tem as manifestações não critério, né? Principalmente a plaquetopenia, mas a valvopatia também está super associada a evento arterial, tá? E ver se o paciente tem fatores de risco cardiovascular, alguns modificáveis, outros não, mas o que você consegue modificar, tem que abaixar colesterol, tem que falar com o paciente para parar de fumar, entrar no programa antitabagismo, emagrecer, fazer atividade física. A gente precisa estimular um estilo de vida saudável para esse paciente, porque tudo se soma, né, e faz ele ser mais trombótico. Exatamente. E dentro dessa descrição das perspectivas, o que você vê, por exemplo, de aplicabilidade? Porque entrando um pouquinho na nossa outra pergunta em relação às calculadoras para estratificação de Sim. risco, de trombose, a gente tem ali, por exemplo, utilização de antifosfatidilcerina. Sim. E aí, qual a sua opinião sobre isso? A gente sabe que aí, né, muita coisa já saiu, Sim. já está deixada de lado. Foi bom você perguntar isso, porque aí eu volto na pergunta que você tinha feito, eu não respondi dos próximos anticorpos, né? Normal. Então, a gente tem alguns scores, né, de trombose, né, para a gente pensar que aquele paciente é mais trombótico, a gente ficar mais de olho. Na prática, a gente só usa, tem um que se chama Global Antiphospholipid Syndrome Score, né, que é o GAPS. Mas a gente não usa o GAPS, a gente usa o AGAPS, que é o ajustado. Por que a gente usa ele? Porque ele é muito simples, né? Ele tem uma pontuação para os 3 anticorpos que a gente dosa: o anticoagulante lúpico, anticardiolipina e o antibeta-2 de proteína. Né? Só que o original, ele inclui o antifosfatidilcerina protrombina, que é o APSPT. E, além disso, ele conta com dislipidemia, né, e hipertensão. Então, é um score muito simples da gente calcular. Só que o APSPT, né, não é disponível. E eu tenho muito medo de pedir o APSPT, por quê? Porque ele não é padronizado. Então, assim, não tem nada, não tem uma recomendação, como a gente tem assim, como é que tem que fazer um anticoagulante lúpico? Eu tenho as recomendações, né, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, tem que ser feito esse passo, esse passo, esse passo. Como é que tem que se fazer anticardiolipina e antibeta? Tem que ser por ELISA. A gente já faz outras plataformas sólidas. Não está ainda regulamentado e está tendo uma força-tarefa para regulamentar, porque isso é um problema sério, porque não é equivalente. Às vezes você tem... semana passada eu peguei uma paciente que ela falou assim, meu anticorpo era muito alto e desceu. Não era, é porque ela tinha feito por um outro método, né, tinha feito por ELIA, então ela tinha dado assim
uns 400 de anticardiolipina, e depois ela fez, deu 40. Deu, porque não, a correspondência, assim, os outros dão muito mais alto do que na Moelisa. E isso impressiona. Fala assim, nossa, meus anticorpos são super altos. Não são altos. Para o leigo, então, o leigo com GPT, então... Isso é um problema. Então, a gente não tem uma PSPT disponível dessa maneira. A maioria dos planos não vai cobrir, né? Mas mesmo que você vá pedir particular, eu acho que raramente ele vai te ajudar, tá? Ele vai te ajudar a dizer que o paciente é mais trombótico, porque está no score, né? Que se você tiver ele, vai ser mais trombótico. Mas eu não sei se isso me dá uma informação prática no dia a dia, dizer assim, não, ele não é triplo, ele é tetra. Será que não seria, talvez, mais útil naqueles que a gente tem uma alta suspeição e todo o restante é negativo? Pois é, não. Por quê? Porque, geralmente, o que é um anticoagulante lúpico? O anticoagulante lúpico, ele está ali vendo alguma proteína, né? E essa proteína, geralmente, é a beta-2-glucoproteína ou é a protrombina. Então, os anticorpos que estão atacando a protrombina, principalmente o antifosfatidilserina protrombina, né, o APSPT, ele provavelmente é pego ali no exame do anticoagulante lúpico. E a maioria dos estudos mostra um grau de correlação entre o anticoagulante lúpico e a PSPT muito alto. Então, assim, você pode desmascarar um APSPT com anticoagulante lúpico negativo? Sim. Mas, geralmente, quem tem anticoagulante lúpico positivo, né, quem tem um APSPT positivo vai ter um anticoagulante lúpico positivo. E o APSPT, ele geralmente está positivo nos triplos. Então, né, assim, o que ele vai acrescentar? Prognóstico. Ele não vai desmascarar. Não estou dizendo que não possa desmascarar. Pode ser que tenha algum paciente que desmascare. Na maioria das vezes não vai desmascarar. Que é o que aconteceu com o antibeta. O antibeta, ele não desmascara paciente. Eu tenho um paciente com antibeta unicamente positivo. A gente não vê antibeta sozinho. Não vê, gente, não vê. E quando a gente vê um antibeta sozinho, eu fico perguntando se esse antibeta é o antibeta que eu quero. Porque o antibeta, ele é dividido, ele tem mais de um tipo de antibeta. E o antibeta que eu quero é um antibeta só para o domínio 1, porque o anticorpo ele se divide em 5 domínios. E a parte patogênica do antibeta é o domínio 1. Então, assim, eu estou dosando tudo. O que se viu que em doenças autoimunes, reumatológicas, né, tipo lúpus, né, você tem a prevalência do antibeta, mas muitas vezes é um antibeta contra os outros domínios. E o valor disso não tem. Né? Aí fala, porque aí vai a pergunta, então vamos dosar só o domínio 1? Né? Os estudos eles não foram legais, né? Eles não mostraram assim porque era discordante o quem tinha. Se você tem um antidomínio 1 positivo, eu espero que tenha um antibeta positivo, obviamente. E era discordante. E a sensibilidade e especificidade do anticorpo inteiro, teve estudo que foi melhor do que se eu só fazer para o que é o mais específico. Como assim a especificidade de tudo foi melhor? Sim. Porque a gente não tem padronização. Entendeu? Então, eu tenho muito medo de ver os outros anticorpos porque não está regulamentado. Então, não adianta a gente ficar... A gente não tem dúvida que o APSPT é trombogênico, tá? A gente não tem dúvida disso. A gente não tem dúvida que o antidomínio 1 é extremamente trombogênico, porque é a porção lá do antibeta que interessa. Mas a gente vai usar agora na prática clínica? Por enquanto, não. Acho que encarece, né? A gente pode ter exames positivos que a gente não sabe se aquilo dali vai ser verdadeiramente positivo, porque, né? É claro, tudo depende de um contexto. É que eu acho que entra até no que a gente falou um pouquinho, né, Flávio, no começo, dessa questão desse over que a gente está tendo de exames, de solicitação, e principalmente se isso cair na mão do não especialista. Porque se pra gente essa interpretação já é difícil, imagine isso pro ginecologista que tá pedindo para toda gestante, para oftalmo, otorrino, dia desses eu vi paciente, otorrino solicitou, assim, vozes da minha cabeça. Realmente é muito complicado. Eu acho que a gente tem que aprender a pensar sobre isso, que ainda é uma coisa que o reumato, eu sinto que a gente não se apoderou muito dessa questão, tanto metodológica quanto custo-efetiva, e que a gente precisa aprender a pensar, né? O que realmente a gente está solicitando, que é aquela regra que todos nós aprendemos na faculdade, né? Só solicite o que você sabe interpretar. Exatamente. Senão, deixa quieto. Olha, eu não lembro de ter pedido a PSPT, tá? Eu já recebi a PSPT e outros anticorpos, né?
e eu não lembro de ter solicitado. É claro que em universidade, né, só Ambiente quando tem algum acadêmico. projeto e tal, mas aí quando tem um projeto, né, eu participei uma vez de uma banca que era do Antidomínio 1. Aí é bem feito, né, porque é feito pelo projeto, aí tem uma padronização, você sabe que aquilo dali, né, não está vendo o valor normal do cliente, você vê para a sua população qual é o valor normal realmente na sua população, se bate com o do kit, se você pode usar ou não, porque você tem que testar isso. Né? Então, não dá para confiar. Eu acho que assim, essa coisa, as pessoas adoram falar de soro negativo. Ah, existe, não existe. Blá, blá, blá. Toda vez que tem soro negativo, eu torço o nariz. Entendeu? Porque às vezes eu penso, gente, sim, eu não sei qual é o nome disso, mas qual é o fenótipo disso? Esse fenótipo é anticoagular? É. Então acabou. Não sei se é um soro negativo. Pode ser que a gente descubra, né? Várias trombofilias foram descobertas na década de 90, né? A gente nem conhecia. As mais comuns, das hereditárias, não tem tanto tempo assim de descobertas. Então pode ser que descubram mais. Né? Muitas trombofilias ficam sem o nome. E às vezes a gente gosta de botar numa caixinha. Só que aí a gente vai para terapia, entendeu? A gente tenta, né? Não, olha, não Melhor se adianta. trabalhar. Você trabalha na terapia e tal. Mas, sim, você tem que entender. É claro que, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem lúpus, uma membranosa e tal, e fora da membranosa, ela já fez AVC, ela já fez 2 vezes AVC. E os anticorpos dela são negativos. Eu acho que ela tem SAF. Eu acho que essa é uma SAF soronegativa. Se ela tivesse um livedo, então, como eu falei, eu ia ter. Isso é uma SAF soronegativa. Mas, independente se ela é SAF soronegativa ou não, ela precisa de anticoagulação. Eu não posso tirar, ela fez 2 AVCs. Eu não tenho como tirar. Eu vou Entendeu? te falar, um caso que me angustia, que a gente acompanha no ambulatório de ensino, é uma paciente jovem que ela tem uma vasculopatia livedoide do mal, aquela biópsia perfeita, linda, tudo negativo. E como isso angustia, né? Porque Sim. você não acha mais nada e aí você fala, cara, não é possível, isso aqui... Enfim, aí era até pra ver se tinha uma luz no fim do túnel. Mas a vasculopatia livedoide é um problema também, porque muitas vezes você não tem o diagnóstico, né? Não sai. Eu lembro que uma vez eu fiz uma revisão disso e era assim, um monte de séries de caso que o JAMA pegou e juntou para poder dizer, e aí começa aquela coisa, que pode tratar aquela doença que tem milhões de tratamentos, aí entra pentoxifilina, cilostazol, você pensa, opa, É que ninguém sabe o que é tá que ninguém fazendo. sabe o que está fazendo. Vamos fazer aquelas medicações de guarda-chuva e ver o que acontece. Né? Mas é muito difícil. Tem vasculopatia livedoide que não sai diagnóstico. E ainda voltando um pouquinho para as calculadoras, você acha que a gente tem que utilizar isso mais na prática clínica? Ou você acha que... Eu acho que o HAPS é muito fácil de fazer, então acho bom você ter, para você ter ideia de como é qual o risco trombótico do seu paciente. Porque é só você pegar os três anticorpos e ver se tem pressão alta e dislipidemia. Eu acho ele um pouco falho em algumas coisas, porque se você for olhar o HAPS, não faz sentido, porque o anticoagulante lúpico tem uma pontuação menor do que o anticardiolipina. Isso era, inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar, porque Sim. não faz sentido na minha cabeça. Então, o cara que bolou o HAPS, o Savino, né, ele é um italiano, e eu mandei uma vez uma mensagem para ele e falei assim, não faz sentido. O brasileiro tem coragem. Aí ele falou assim, olha, a coorte era uma coorte de Londres que predominavam pacientes com lúpus. Eu não sei se isso fez diferença. E foi um cálculo estatístico. Tanto que, por exemplo, diabetes saiu. Aí você fica assim, como é que tem dislipidemia, tem hipertensão, não tem diabetes? Ele falou assim, estatística. É isso, é estatística. Foi o que foi derivando e que saiu no final. Mas existe uma derivação da GAPS, que é a GAPS cardiovascular. Eu não lembro agora tudo que entra, mas diabetes eu sei que entra. Mas assim, eu acho que, de qualquer maneira, pode ter falhas, mas adianta. Então, você sabe, assim, tem pontuação maior que 10, né? Você sabe que aquele paciente, ele é mais trombótico. Então, acho que vale a pena ter. Só que, assim, na prática, você vai... É meio óbvio, né? Porque é aquilo que você perguntou. O que é que você tem que ficar preocupado com o paciente? Risco cardiovascular, tá lá no EGAPS, né? Os anticorpos, os 3 anticorpos vão pontuar mais, tá lá no EGAPS, né? Só não tá você tem uma doença autoimune associada reumatológica, né? Um lúpus, e não tá as manifestações não critério, né? Mas você tendo que não entram em score nenhum, mas você tem que ficar
né, prestando atenção nisso como um paciente mais grave. Você não vai mudar seu tratamento porque é triplo positivo, você sempre vai se basear no fenótipo, tá? Porque tem gente que acha que triplo positivo tem que tratar que nem arterial. Não, Isso. você trata como, se é venoso, você trata como venoso. Você só vai achar, só ficar prestando atenção porque um paciente tem mais risco de retrombose. Excelente, Flávia. E falando um pouquinho da questão dos critérios que a gente teve em 2023, né, os novos critérios classificatórios, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as mudanças para o pessoal de casa. O que você realmente acha que foi o principal diferencial da gente ter essas atualizações aí, a questão da estratificação, da gente ter pesos diferentes para diversas manifestações. Queria ouvir de você, especialista, o que a gente tem que ter atenção com esses critérios. Então, a primeira coisa para o pessoal fazer um ufa, eu não uso os critérios novos, tá? Porque os critérios novos são para pesquisa, gente. Eles são muito específicos, são muito que a gente específicos. sempre tem que lembrar, né? Critério classificatório, de aplicabilidade de diagnóstico. pesquisa, né? Mas a gente extrapola para diagnóstico, Sim, mas... é porque na prática a gente pega critério classificatório e usa como diagnóstico. A gente faz isso na prática para qualquer Exato. doença, não tem jeito. Só que a gente tem que pensar que assim, não posso me limitar em relação a isso. Ter senso crítico. Senso crítico, exatamente. Né? Hoje, engraçado, teve uma paciente que chegou no ambulatório, ela não era minha, ela foi transferida no médico que foi embora, e aí ela falou assim pra mim, eu queria saber se eu tenho lúpus, que meu médico falou que eu nunca fechei pra lúpus. Aí eu olhei, ela tinha anemia hemolítica autoimune, FAM positivo, anti-DNA positivo. Falei, você tem lúpus. Aí ela, não, mas ele falou que eu não fechava. Aí eu pensei assim, porque ela não tinha 4 critérios, né? Ela tinha 3. Falei, você tem lúpus. Tá? Então, essa coisa a gente saber, né? Ter esse jogo de cintura em relação aos critérios, porque uma anemia hemolítica autoimune com FAM e um anti-DNA positivo, isso é lúpus. Acho que entender que medicina não lê o livro. Exatamente. Né? Então, o que tem de novo nos critérios? A pontuação é uma coisa e um critério de entrada, né? Como a maioria dos critérios da Serra Regular tem, né? Como tem o FAM lá pro lúpus, né? Você tem que ter uma suspeita, uma trombose, um evento clínico que a gente conheça. E os anticorpos, eles têm que ser dosados em até 3 anos, né? Isso pra gente é quase que impossível, tá? Porque esse paciente, ele roda, e muitas vezes ele já chega com dano, né? Com aquela síndrome pós-flebítica, né? Com a hipertensão pulmonar, e ele não está mais com aquela trombose. E aí você dá os anticorpos bem positivos, vem para um triplo positivo. Aí eu vou falar, não, que isso é em 3 anos. Isso não é a verdade. A gente agora no registro brasileiro, que eu dei uma olhada para fazer um pôster para o congresso, é em torno de 7 anos que a gente demora entre o primeiro sintoma para fazer o diagnóstico de SAF. Ou seja, não vai ter isso daí. Se você fosse basear por isso... Não vai conseguir. E eu acho que esse é um ponto muito legal, porque se a gente pensa da perspectiva do estudo, o objetivo com essa estratificação, ela é interessante, né? É você realmente conseguir casar o que tem uma manifestação tempo-dependência, essa correlação direta dos autoanticorpos com a manifestação, mas a gente tem que aplicar para a nossa realidade. É óbvio. Né? Então, a gente aprender, que nem você falou, a gente tem um senso crítico de entender que muitas vezes na nossa realidade o critério a gente não vai conseguir aplicar. Sim. E se a gente fosse restringir a isso, muita gente vai ficar sem tratamento. As outras coisas que mudaram, o papel do IgM, assim, foi jogado por água abaixo, né? Você pode ter o IgM de 1 milhão, né? Que não é SAF, né? É porque o IgM realmente a gente sempre teve dúvida, né? O quanto o IgM ele é trombogênico e quanto não é trombogênico. Tem um estudo muito bonito, que é assim, o título é The Nonsense, né, do IgM. É muito legal esse estudo, porque ele é muito bem feito, e a conclusão dele, que é uma conclusão meio que eu levo para a minha prática, é o seguinte, o IgM é trombogênico? Mas sozinho provavelmente ele não deve ser. Ele ajuda acumulando com os outros e piorando o prognóstico, mas ele é obstétrico. Entendeu? Então, é muito complicado a gente não... Eu tenho paciente triplo positivo que é IgM, triplo positivo por IgM, né? Então, assim, eu acho que não dá para ser tão cartesiano assim, não, é ou não é. Eu acho que a gente tem sempre que prestar atenção no IgM, se realmente esse paciente tem contexto clínico, né, para a gente, se a gente não está supervalorizando, mas também acho que não é uma coisa para a gente jogar no lixo. Tá? Eu acho que ele foi um pouco radical, né, com o IgM. E ele atribuiu muito ponto para o anticoagulante lúpico, que é o que a gente tem mais problema de fazer,
que a gente tem mais falso positivo, mais falso negativo. Problema de metodologia e problema de Muito, interpretação, né? muito, Também de fatores muito. A confundidores. quantidade de anticoagulante lúpico que eu recebo, as pessoas falam assim, o que você acha desse anticoagulante lúpico? Aí eu fico, tá mal feito. Nada. Eu assim, tá mal feito. E tem uns que, sabe quando eu tava no CTI, que eu mexia naqueles respiradores, aí eu mudava o respirador e ficava assim, peraí, onde é que é o modo ventilatório? Não sei o quê. Às vezes eu vejo um anticoagulante lúpico e falo assim, gente, o que fizeram tá nesse anticoagulante lúpico? Né? E eles não facilitam na hora de dar a conclusão, né? E aí, isso daí, às vezes, é só descritivo, aí você fica, o que faz, né? E o que poderia, então, dar umas dicas para o pessoal de dicas de interpretação do anticoagulante lúpico na prática? Tá, então, o que você tem que ver se o exame está bem feito? Primeiro, se ele tem 2 métodos, tá? Um anticoagulante lúpico bem feito tem 2 métodos. Ele tem o PTT-LA, tá? Que nada mais é de um PTT, mas que ele foi induzido, né? Para ele ser ativado para a cascata, eu chamo de um PTT gourmet, entendeu? Gostei. Que é com ativação pela sílica, né? Então, você desencadeia a via intrínseca, tá? E você tem o veneno da víbora rússia, né, diluído, que é o DRVVT. Então, bateu o olho, tem 2 métodos. Tem que estar método 1, método 2. Se tiver os 2 métodos, então estamos começando a falar de um possível bom anticoagulante lúpico. E olhar quais foram as etapas que eles fizeram. Os 2 testes tem que ter 3 etapas. Tem que ter uma etapa de triagem, né, o screening, tem que ter uma etapa de mistura e tem que ter uma etapa confirmatória. Então, se você tiver descrito isso no método 1 e no método 2, esse exame foi bem feito. Tá? Se faltou alguma coisa, não dá. Né? Eu lembro que teve uma época que a gente recebia muito o DRVVT todo bonitinho e o outro só com screening, o PTT-LA só com screening. Aí vinha o screening largado, tá usando anticoagulante, vem largado. Aí as pessoas falavam, tem anticoagulante lúpico positivo, porque eu olhava ali o valor do lado, é positivo. Então tem que ler assim o que está fazendo. Né? E o ideal é o laboratório mostrar as etapas para você. Porque se ele só põe assim, positivo e negativo, não mostra os segundos, não mostra como é que ele fez, ele mostra cada etapa, quanto foi dando em cada etapa, a gente desconfia, será que ele realmente fez? Né? Ele pode estar ocultando dado. Ou seja, atenção ao descritivo. Sim. Era importante estar descritivo para, se você tiver dúvida, e mostrar para alguém que sabe interpretar, né, para falar, não, isso daqui não faz sentido. E na dúvida, é melhor recoletar em algum lugar de que você confia. Segurança. Sim. E uma coisa que foi muito legal dos critérios, que eu acho que foi as 2 coisas, né? Uma que pegou os não critérios e viraram critério. Então, hoje em dia, eu consigo, me ajuda a classificar tudo que a gente falou, nefropatia, valvopatia, né, livedo, tudo isso entrou. Então, isso é muito legal. Né? Manifestações a gente sempre falou, mas que a gente sempre ficou assim, tá do lado, mas não tá dentro. E agora tá dentro. Então, isso daí me ajuda, né, a bater o martelo, né? Então, por um lado, que a gente ficou mais específico, mas a gente valoriza, né, quem não era valorizado. E entraram umas coisas muito específicas, né? Tipo hemorragia de adrenal. Né? Isso é muito específico. Né? Tem no ambulatório, entendeu? Então, eu acho que isso daí é um pouco a mais. Mas tudo bem, eles queriam especificidade. E a outra coisa que eu achei muito legal foi o fator de cardiovascular, você dizer quem é maior e quem é menor. Isso Tá? eu achei muito legal. Isso é muito legal, porque se você tem um fator de risco maior, você tira o peso do que você está vendo da trombofilia e põe mais o peso no fator de risco. Então, você pegar um paciente com uma neoplasia ativa, cheio de metástase, em quimioterapia, que põe um catéter, né, e aquele catéter trombosa, aí você dosa o anticoagulante, aí vem um anticoagulante lúpico positivo, eu começo, é realmente SAF? Para que eu pedi? Exatamente. Entendeu? Então, isso é bacana para a gente até pensar se a gente precisa anticoagular esse paciente para a vida toda ou não. Se esse anticoagulante aí realmente era um anticoagulante positivo, se tem uma coisa provocada forte ali, que talvez esse paciente não precise ser condenado a uma anticoagulação para a vida toda. Sinceramente, eu tenho uma impressão que critérios maiores, que dissecam mais as coisas,
eles servem pra gente aprender a ser mais crítico com o que a gente tá vendo. Sim. Então, em primeiro lugar, como você falou, a gente aprender a olhar pro macro de uma maneira mais abrangente. Então, coisas que porventura a gente não pensaria ou a gente deixaria passar, vão passar naturalmente a fazer parte da nossa suspeição clínica, mas Sim. principalmente, como você pontuou, a gente ter a crítica do que realmente a gente vai pesar quando a gente estiver interpretando. Sim. Então, eu acho que isso foi mais fantástico, assim, também. Eu concordo 100% com você, que dos critérios o que mais me marcou foi essa questão do peso, porque facilita muito a eu gente achei muito conseguir bom. interpretar Sim. isso e não ficar angustiado com essa linha de pensamento que a gente tá tendo, né? Sim, e tem umas coisas ali que colocam que, às vezes, as pessoas, elas... é provocado, mas não é uma coisa forte. Tipo, tomar anticoncepcional oral à base de estrógeno. É provocado? É provocado. Mas isso é alto? Não, não é. Não é um risco alto, né? Ou seja, uma mulher jovem que faz uma trombose profunda e estava usando um estrógeno, ela precisa ser pesquisada para uma trombofilia, né? Isso é importante. Então, olha, não é maior, né? Só vai ser maior se juntar com outros, mas sozinho não é menor, não pontua o suficiente para ser maior. Então, para as pessoas até entenderem o que é maior e o que é menor. Né? Maior é uma hipertensão descompensada, é um diabetes grave, né? Um diabetes controlado, isso não é maior. Né? Então, eu acho que foi, para mim, assim, foi a grande sacação desses critérios. Mas, para usar na prática, não dá. Não, é muito Tá, complicado. não dá. Vamos naquilo, tem trombose, tem trombose. Deixa para pesquisa o que é da pesquisa. O obstétrico, o que é, o que não é, né? Isso, tem um anticorpo positivo, confirmou, opa, deve ser E SAF. de SAF obstétrica, o que você acha que o pessoal não pode esquecer, tem que lembrar-se com muita atenção? Eu acho que primeiro as pessoas lembrarem que o SAF obstétrico é um diagnóstico de exclusão, principalmente no início. Né? Então, tem alguma outra coisa, né? Teve uma infecção, o feto não nasceu normal, não era morfologicamente normal. Isso daí não é para ficar achando que pode ser SAF. Né? Porque quanto mais tardio, mais chance de ser SAF obstétrico. Quanto mais precoce, menos chance de ser. Por isso que eles falam que tem que ter 3 abortos. Né? E eles saíram de 10 semanas para 16 semanas. Porque 10 semanas é muito precoce. E tem outra coisa, né? Muitas vezes a paciente ela perde, né, o bebê, mas ela vai curetar depois das 10 semanas. E aí fica assim, não, ela tem uma perda fetal, porque foi com 12 semanas. Não, já tinha 2 semanas, né? E aí você pode medir o concepto, né? E pelo tamanho dele, você consegue dizer... Sim, para dizer, não, olha só, não tem 12 semanas, não, tem 10. Então, eles jogaram para 16, e isso eu achei que foi muito legal, porque já tinha sido feito isso no PROMIS, que é um estudão, assim, de SAF obstétrico, muito bom, que mostrou coisas, assim, bem importantes. Se eu não me engano, eu posso estar errando, tá? Eu acho que eles jogaram para 12 semanas, se eu não me engano. Mas eles não fizeram com 10. Eles botaram um pouquinho a mais. Já pensando nisso, né? 10 é muito inespecífico. Que o certo seria a gente fazer a análise da placenta, que as pessoas não fazem, e ver se fazer um teste para ver se tem anomalia cromossomial, que é muito caro, não dá para ficar fazendo. Porque quando, por exemplo, você tem um saco anembrionário, né? Aí você teve um aborto que não foi estudado. Aí no outro você sabe que foi um embrionário. Aí o terceiro perde de novo e fala, tem 3. Não tem 3. Tem 1. Tem 1, porque o primeiro você desconsidera já. Porque tem que ser 3 consecutivos. Você começa do 0. Né? Caiu aquele, você vai começar 1 de novo. Mas já teve 2, mas no meio não teve 1 que não foi. E acho que isso é a nossa maior dificuldade com a ginecologia no dia a dia, né? Sim. Quem faz interconsulta, quem trabalha aí paciente ambulatorial, sabe que isso é complicado, que muitas vezes até a carga que é colocada para a paciente, você tem 3 abortos, acabou, né? Exatamente. E que nem você falou, todo o resto vai, quando você começa ali a estudar, você entende, não, mas espera aí, isso aqui... E é complicado, né? Na prática... Sim. E lembrar que placenta com trombose não é só SAF. Exatamente. Lentificou o fluxo ali... Né, os outros problemas que fazem perder, né, que não só eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né, crescimento restrito, lentificou o fluxo por outras coisas, pode dar trombose. Né? Então, achar trombose na placenta, isso não é diagnóstico de SAF obstétrico. E, pelo contrário, não achar, não descarta. Porque muitas vezes você não tem trombose, você tem uma placenta inflamada.
Exatamente. tá? Então, você pode ter e pode não ter. Tá? E não tem que anticoagular o paciente. Ah, não, é um SAF obstétrico, deu trombose na placenta, é um SAF trombótico? Não é um SAF trombótico, é um SAF obstétrico. Não é para anticoagular essa paciente, Muito se bem. for só obstétrico, tá? A trombose está ali, ok, fez parte de toda a fisiopatologia ali, que fez o SAF obstétrico, mas isso não é um SAF trombótico porque tem trombose na placenta, tá? São Exatamente. conceitos, assim, importantes para a gente desmistificar. Flávio, e teria alguma outra coisa que você acha importante referente à parte dos autoanticorpos? Sim, é importante. Uma coisa que frustra muitas pessoas é dosar o anticorpo e depois ele desaparecer, né? E aí fica, o que que aconteceu? Né? Então, lembrar que às vezes a gente tem perfil incompleto mesmo. E sempre o que vai te dizer se você vai tratar ou não é o fenótipo da doença. Então, por que que o meu anticorpo desaparece? Né? Existem perfis de desaparecimento, né? Por exemplo, o portador, aquele que nunca teve a SAF, a síndrome mesmo, esse tende muito mais a desaparecer do que quem tem a síndrome. Quanto menos anticorpos, mais chance tem de desaparecer. Então, para você ter ideia, se eu tenho um anticorpo positivo, quando eu repito depois de 12 semanas, a chance de positividade é de 50%. Então, é esperado que não dê positivo de novo. Então, não, é cara e coroa. Né? Se eu já tenho 2 anticorpos positivos, quando eu repito, vai para 75%. Agora, quando eu tenho 3 anticorpos, é quase 100%. Então, o triplo é aquele que a gente Ele gosta, é entendeu? triplo Porque é verdadeiro. verdadeiro, porque geralmente ele dá 98%, é quase 100% que ele repete. Então, o seu perfil inicial de anticorpo também diz quem que vai repetir ou não. E quanto mais alto o seu título de anticorpo, seja no anticoagulante lúpico, porque assim, é 1,2 segundos, deu 1,8, né? Você sabe ali que tem um anticoagulante lúpico forte, né? Ou aqueles IgM, IgG, que a gente considera 40 para título de classificação. Mas tem que sempre pesar se um pouco mais baixo não é também. Vamos supor, a gente considera entre 40 e 79 moderado, né? E 80 para cima a gente considera alto. Quem tem um título alto, geralmente ele se mantém. Né? E por isso que o triplo se mantém, porque os triplos têm anticorpos com títulos muito altos. Né? Então, quanto mais alto o título... Agora, vamos supor, eu tenho um paciente, fez uma trombose, eu dosei, deu um anticorpo único, um anticorpo de IgG 45. Está batendo na trave. Quando eu repito, a chance de ser negativa é imensa. Né? E os anticorpos, eles tendem, 10% dos pacientes vão desaparecer o anticorpo com a história natural. Então, assim, eu preciso repetir o anticorpo? Isso é uma pergunta de milhão. Ninguém sabe se tem que ficar repetindo. Tá? Teve um grupo italiano agora que falou que tem que repetir todo ano. Tá? Nossa. Mas eu acho que isso confunde mais. E a gente vai acabar fazendo uma terapia errada, querendo tirar o anticorpo de todo mundo. O anticorpo não, a anticoagulação de todo mundo. Né? Então tem que ter cuidado. E uma coisa importante é a medicação que você faz. A hidroxicloroquina, por exemplo, negativa anticorpo. Isso acho que é uma coisa bem importante que é frequentemente esquecida ou desconhecida, Sim. né, Flávio? Então, a gente sempre lembrar que, realmente, paciente que está utilizando hidroxicloroquina, a gente pode ter... Não são todos, mas pode acontecer. E só para finalizar essa parte do anticorpo, uma coisa que eu queria muito falar é o paciente com lúpus, tá? O paciente com lúpus, o anticorpo dele vai e vem. Tá? Então, quando foi estudado na corte da Michelle Petri, da John Hopkins, né, ela ficou dosando insistentemente os anticorpos dos pacientes com lúpus, da positivo e da negativo, da positivo e da negativo. Então, ele oscila. Então, você pode estar dosando na parte que ele está negativo. Se você juntar que todo mundo está usando hidroxicloroquina praticamente, a chance de negativa então aumenta. Então, não ficar assim desesperado. Vê o fenótipo. Meu fenótipo é para tratamento, é um AVC, é uma trombose de repetição, então vamos tratar. Tá? E esquece, mas o anticorpo, mas não completou, não é. Tá, mas é. Não sofra com o que é Sim, possivelmente volátil. exatamente. Flávio, e usando esse gancho, né, já que a gente comentou um pouquinho disso, e o paciente que retrombosa? E aí, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa essa trombose foi provocada? Porque se tem um fator que provocou, por exemplo, ele acabou de fazer uma cirurgia. Então, você teve um estímulo para aquilo acontecer. Então, tirar esse risco. Os fatores de risco cardiovasculares estão controlados? São coisas que a gente tem que pensar, porque às vezes o paciente está trombosando porque eu não estou controlando o periférico. Né? Outra coisa, ele trombosou, quanto que está o NR? Porque, é uma trombose venosa profunda. Chegou com uma nova trombose na emergência. Qual é o NR dele? 1,5. Eu não tenho que subir para 3 e 4. Eu tenho que botar ele
no NR justo que a gente recomendou para ele. Então, dá uma olhada nisso. Mas tem paciente que realmente retrombosa no alvo. O que a gente faz? Aí depende, né? Se ele está entre 2 e 3, eu posso subir, né, para 3,4, 2,5, 3,5 também é possível. Independente se foi venoso ou arterial? Independente se foi venoso ou arterial. O arterial, geralmente, a gente já começa com... Isso é super controverso, mas de uma maneira prática, para quem não está acostumado a tratar de SAF, o venoso a gente faz 2 e 3, e o arterial, a recomendação do Eular é 3 e 4 ou 2 e 3 com aspirina. Vamos colocar, considerar 3 e 4. Considerar 3 e 4 ou 2 e 3 com aspirina, né? Mas você tem que pesar, por exemplo, paciente com risco de queda, aí você tem que ver se você vai realmente jogar tão em cima. Se ele está com 2 e 3, eu acrescento e trombozone com isso, eu ou acrescento aspirina ou eu subo, tá? Subo para 3 e 4, se você achar muito arriscado, você pode fazer 2,5, 3,5, entendeu? Mas é isso que eu tenho para fazer. Agora, se o paciente já está nisso, o que eu posso fazer? Eu posso trocar para enoxaparina, né? Fazer uma parede de baixo peso molecular, isso é um problema, né? O Lembrar acesso. de osteoporose, né? E ficar de olho nesse paciente. Mas eu acho importante alguns pacientes fazerem enoxaparina. É chato que tenha picada, mas é importante porque você sabe que você está dando aquela dose e o paciente não tem aquela oscilação do NR. Né? E tem paciente que não dá para ter oscilação no NR. O paciente tem uma hipertensão pulmonar grave, não pode ter uma oscilação, porque se ele fizer um mínimo TEP de novo, pode ser o óbito dele. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa, ou paciente que já fez acidente com marínico, eu vou insistir na anticoagulação, né? E todo paciente que é trombosa, eu acho interessante fazer hidroxicloroquina associada. Tá? Aí eu acho assim, perfeito fazer hidroxicloroquina por todos os efeitos que ela tem. Ela é um antitrombótico. É uma medicação multifacetada, né? Multifacetada, ela atua ali na relação do anticorpo com a célula-alvo. Então, é uma medicação que vale a pena você fazer. A estatina não tem nada assim provado, né? Só fala assim, tem dislipidemia, então você faz a estatina. Mas é uma coisa a ser considerada e checar níveis de vitamina D. Também é uma coisa importante. Tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Agora, se continuar trombosando, o que eu tenho uma paciente que trombosa com 3 e 4. E que, assim, é um desespero. Ela veio... Nossa, eu imagino. Na verdade, ela não era minha, ela veio de um consultório particular e aí ela perdeu o plano, pedindo para a gente assumir ela, e ela tá fazendo rituximab. Tá? Então, a gente parte para biológico. Né? E tá dando certo. E eu conheço uma outra paciente que não é minha, de uma amiga minha, que foi a mesma coisa. Não parava de trombosar, fez rituximab. Porque era isso que eu ia lhe perguntar. Possivelmente esse mecanismo de falha não esteja relacionado propriamente Sim. a vias da parte de coagulação, né? Possivelmente é alguma coisa inflamatória que a gente está deixando correr solta ali. Exatamente. Quando a gente vai sabendo, pensando nesse racional humoral, predominância, a gente vai e atua nessa cascata, a gente consegue interromper esse processo, né? Sim. Aí entra aquela pergunta, será que a gente não teria que considerar isso antes de outras coisas? Pois é, vamos ver, os trials estão aí. Responde aí pra gente. Nossa. Só fazer. Pois é. Vamos ver o que os trials vão dizer, né? Mas eu acho que os da hidroxicloroquina vão dar positivos. Agora, esses novos aí, de belimumab, daratumumab, eu não sei. Mas é tudo muito caro também, né? É complicado, né? A gente não consegue nem belimumab para anefrite lúpica. Então, Complicado, assim, que já tá lá sedimentado o que tem que fazer, né? É muito difícil, né? É muito difícil. A nossa especialidade é cara, né? É cara. Tá ficando cara, né? Não, mas por umas coisas tá ficando mais cara, outras tá ficando mais barata, né? Vamos pensar no... Mas assim, se a gente pensar que isso faz com que o paciente não interne, né? Assim, se a gente for pensar, botar na balança, de repente a gente tá barateando, né? Exatamente. Porque a gente tá conseguindo tratar melhor o paciente viver mais e não precisando de tanta coisa quanto ele precisava, né? Você não ter que internar um paciente por um acidente com marínico, né? Você não ter aqueles efeitos colaterais, aquelas sepsis horrorosas que a gente tinha, né? De fazer cicloxamida numa dose altíssima, né? Então, talvez a gente esteja indiretamente, né, melhorando, né, o custo. Com certeza, Flávio. Poxa, muito obrigada. Nada. Foi um episódio fantástico, muito conhecimento aí compartilhado. Que seja o primeiro de muitos. Vai ser um prazer, pode chamar. Você sempre vai ser bem-vindo aí para nos Eu que atualizar agradeço. um pouco mais. E você quer agradecer alguém em específico? Quer mandar um abraço pro serviço? Eu quero agradecer a todas as pessoas com que eu trabalho, né, dos dois serviços, né, tanto da UERJ quanto do Fundão, né, por eles terem me acolhido.
as pessoas de SAF com que eu trabalho junto, principalmente, pode falar o nome? Pode. O Balbi e a Dani, né? Que são as pessoas com que eu mais trabalho, né? A Dani foi minha orientadora, é uma pessoa que é uma amiga, né? Foi mais do que uma orientadora, então fico muito feliz de poder trocar, né? A gente troca, caso, um fala para o outro, o que você acha, né? É muito bom ter esse contato, Só a né? mestra, isso Né? aí. O Roger também, que foi uma pessoa incrível, que foi a primeira pessoa com que eu tive contato. E agradecer ao Reumatise pela oportunidade de falar de SAF, porque às vezes é meio patinho feio, né? Porque o pessoal fala e fica no limbo de hematologia, Exato. de reumatologia, né? Mas é uma doença assim muito rica, né? Que tem muita coisa, acho que tem muita coisa para a gente aprender e acho que está virando cada vez mais reumatológica. A gente está vendo que está indo pelo mesmo caminho, né? Da tromboinflamação, né? Exatamente. Bom, muito obrigada. Então, Nada, eu que foi agradeço. excelente. Pessoal, não deixem de conferir, então, na nossa plataforma todos os nossos conteúdos disponíveis, a nossa newsletter semanal, The Reuma Times, e conte sempre com o Reumatise para permanecer cada vez mais atualizado, de forma prática, diretamente para você. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.